Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender como perder peso conhecendo nosso cérebro, conhecendo como o nosso sistema nervoso central ele funciona, como os nossos pensamentos criam hábitos, novos hábitos e como a gente consegue perder peso e emagrecer com tudo isso. Conhecendo os nossos hormônios, como funciona aquela compulsão alimentar, aquela vontade de comer um doce, de comer um carboidrato, a gente vai conhecer hoje. A gente vai aprender hoje e aprender como contornar tudo isso, como reverter o jogo, como virar o jogo para o nosso lado, ao nosso favor, para que a gente perca peso, para que a gente emagreça, para que a gente tenha resultados ali físicos e principalmente ganhando saúde, beleza e qualidade de vida. Então, primeiramente a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer como surgem os hábitos, o que são hábitos e o que são vícios, como diferenciar. No dicionário, hábito e vício tem praticamente ali o mesmo significado. É aquele significado de um hábito, uma repetição de algo por várias vezes, de forma contínua. Isso se torna um vício, isso se torna um hábito. Um hábito é tudo aquilo que a gente faz de forma constante, no piloto automático. Sem que a gente lhe dê conta disso, a gente acorda de manhã, toma um café, a gente acorda de manhã, a gente escova os dentes no piloto automático. A gente pega o caminho para o nosso trabalho de ir, de vir. A gente tem toda uma rotina de hábitos diária que isso está no piloto automático, certo? O vício, muitas vezes, ele é tido como algo negativo. Algo que dá prazer imediato, que dá uma sensação ali, né? De forma imediata, mas a longo prazo traz algo negativo. Um exemplo clássico ali, né? O vício em drogas. Pessoas usam ali, tem aquele prazer, aquele momento ali que eles têm como bom, mas consequentemente, a consequência disso a médio e longo prazo é uma consequência muito negativa, uma consequência muito negativa tanto para a pessoa quanto para quem está à sua volta. Isso é muitas vezes tido como vício. E hábitos, temos hábitos positivos e temos hábitos negativos. Os hábitos positivos, eles trazem resultados a médio e longo prazo. Assim que a gente tem um hábito, a gente começa a se alimentar bem, a gente começa a fazer uma atividade física, a médio e longo prazo a gente colhe diversos benefícios para a nossa saúde física e emocional. Então, os hábitos negativos muitas vezes são chamados de vícios e os hábitos positivos são muito bem e trazem resultados para a nossa saúde, para a nossa beleza, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, hábitos são tudo aquilo que a gente faz de forma repetida, de forma contínua, sendo ele com resultados a médio, longo prazo, os hábitos positivos. Isso é importante saber. E aquela vontade de comer, o que leva a gente à compulsão, aquela vontade de comer um doce, de comer um carboidrato, aquela falta de controle em relação à nossa alimentação, como isso acontece, como isso funciona no nosso cérebro e como mudar os hábitos negativos para o positivo. Isso eu quero mostrar para você. Primeiramente, quando a gente quer vontade de comer um carboidrato, um doce, quando a gente vê uma pizza, quando a gente vê uma lasanha, ou um chocolate, uma torta na nossa frente e a gente não resiste àquilo, o que está acontecendo no nosso cérebro? Porque o nosso cérebro dá aquela vontade imensa de comer aquilo ali, um doce, um carboidrato. Por que isso acontece? Primeiramente, a gente tem que entender que nosso cérebro, ele come primeiro do que a nossa boca, do que a digestão acontece. Primeiro o nosso cérebro está comendo, está ali tendo a sensação de prazer. Por que isso acontece? Quando você tem aquela vontade imensa, né, chega no trabalho, uma das coisas que levam, eu vou falar sobre pensamentos que levam a se auto-sabotar. E esse pensamento, às vezes, o que acontece com o nosso cérebro? Por que isso acontece? Nossa, estou estressado no dia a dia, tenho que comer uma coisa gostosa, tenho que jantar, né? Comer uma coisa gostosa, aqui vontade de comer um doce aqui agora, esse lanche, nossa, que delícia esse lanche, vou pedir um delivery em casa. Então, por que acontece isso? Nosso cérebro, ele começa a imaginar aquele alimento, você comendo aquele alimento, e ele começa a produzir, liberar um hormônio chamado dopamina, um hormônio do prazer. E aquela sensação de prazer, aquela dopamina, ele impulsiona a ir comer um doce, a ir comer um carboidrato, uma massa, uma pizza. Então o que acontece? Essa dopamina, essa liberação de dopamina, é nosso cérebro falando para você. Ele já conhece aquele alimento, ele já conhece aquela sensação de prazer que o alimento lhe deu na primeira vez que você comeu. E agora ele fala, nossa, aquele alimento é incrível, aquele alimento vai te trazer prazer. Nossa, aquele alimento é ótimo pra gente. O cérebro parece que conversa com a gente. Então, a liberação de dopamina nos impulsiona para ir comer, mesmo sabendo que depois a gente vai ganhar um peso, mesmo sabendo que aquilo ali vai trazer lá na frente, a médio e longo prazo, fazer a gente engordar, ganhar peso. Mas aí é uma liberação de dopamina que impulsiona a gente para comer. E quando a gente começa a comer aquele alimento ali, prazeroso, aquele alimento gostoso, a sensação de prazer, o nosso cérebro libera um segundo hormônio, a serotonina. Um hormônio da alegria, um hormônio que dá um bem-estar. A gente sente um bem-estar, um alívio, sabe? Aquela sensação de prazer e bem-estar, dopamina, serotonina sendo liberada no nosso corpo. Então o que acontece? A gente acabou de comer, alguns minutos depois a dopamina desce. Aqueles hormônios, aqueles níveis dos hormônios descem. E aí a gente volta a pensar, nossa, o estresse volta, a ansiedade que a gente estava antes de comer volta novamente.
Aquele alimento ele não tratou as questões emocionais, não trouxe um equilíbrio emocional para a gente, só trouxe um prazer momentâneo. E o que é que o seu cérebro pensa? Vamos comer mais um pouco, vamos buscar outra coisa para comer, para a gente ter esse prazer, para a gente ter essa sensação novamente. O cérebro fala para você e leva a esse ciclo vicioso, que leva a gente a comer, liberar prazer, liberar a sensação de bem-estar. Mas essa sensação é uma sensação momentânea, é uma sensação que dura muito curto período de tempo ali, só durante o momento que você está comendo, e poucos minutos depois, aquela sensação de prazer e bem-estar vai embora. Por isso que muitas pessoas comem e depois falam, poxa, que arrependimento, para que eu fui comer isso? Para que eu fui comer aquela pizza? Por que isso acontece? A sensação de prazer, a sensação de bem-estar passou rapidamente. E você fala, poxa, comi muito carboidrato, nem fiz exercício hoje, nem queimei essas calorias. E isso acontece no nosso cérebro. E isso leva a gente a um hábito de comer de forma negativa, de se alimentar, sabe, com alimentos que não trazem resultados para a nossa saúde, não trazem resultados para a nossa beleza, para a nossa qualidade de vida. E muito por consequência a gente acaba engordando. Por consequência, a gente acaba indo em direção à obesidade. Eu estava com 12 quilos a mais há pouco tempo atrás. E esses 12 quilos a mais eu passei por isso. Essa alimentação me dava prazer. E esse prazer eu precisava encontrar, né? Meu cérebro tinha esse prazer na alimentação. Quando eu estava estressado, dava vontade de comer. Quando eu estava ansioso, dava vontade de comer. Quando eu chegava do trabalho cansado, mais uma oportunidade, mais um motivo para comer. Por quê? Porque meu cérebro fala, vamos ter prazer agora. Vamos ter uma sensação de bem-estar. E você vai contar na comida. O cérebro diz, come que vai ser bom para você. Come que a gente vai ter prazer, a gente vai se sentir bem. E aí a gente vai recorrendo sempre à comida, à alimentação, a comer. E muitas vezes comidas como frituras, como lanches, como açúcar, sabe? O açúcar é viciante. E esse vício é causado por essa sequência aí hormonal, essa liberação de dopamina, de serotonina, que traz esse bem-estar momentâneo, traz esse prazer momentâneo. Então, esses hormônios fazem um ciclo vicioso, um ciclo da compulsão alimentar, um ciclo que leva a gente a comer besteira, sem pensar na consequência posterior, que é o ganho de peso, que é a obesidade, junto com ela diversas doenças como diabetes, como pressão, né, doenças cardíacas, tudo isso por questões alimentares. Então a gente tem que conhecer esse ciclo. Quando você conhecer esse ciclo, como ele funciona, a partir desse momento, a gente consegue quebrar o ciclo. Como a gente quebra o ciclo? Um ciclo de um hábito negativo, de um hábito que traz um resultado a curto prazo positivo, que é a sensação de prazer, e a longo prazo negativo, que é você engordar, você ganhar peso, você ir caminhando para a obesidade. E um hábito, porque muitas pessoas não conseguem mudar o hábito, porque ela não entende como o cérebro funciona. Agora você já entende um passo de como ele funciona hormonalmente. O que está levando você a comer? O que está levando você a ir atacar aquele doce, atacar a geladeira ali? Porque muitas pessoas evitam comprar besteira na feira, para casa. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem controlar ao ver, sabe? Eu já cortei, muitas vezes eu fiz isso. Eu não comprava besteira para minha casa. Só comprava coisas saudáveis. Porque quando eu ia para a geladeira, quando eu ia para a cozinha, só tinha coisa saudável. Então ali já era barrado, já não tinha como comer uma besteira. Isso me ajudou muito também. Então o que acontece? Como mudar um hábito? Porque muitas pessoas perdem peso e voltam a engordar. Porque muitas pessoas fazem uma dieta, uma alimentação ali, tentam fazer uma reeducação alimentar, perde peso no começo ali, mas depois engorda tudo de novo, engorda ainda mais. Por que isso acontece? Porque as pessoas tentam mudar diretamente o hábito. E isso não dá certo. Não dá para mudar diretamente o hábito. Não dá pra gente atacar o hábito, falar ali, poxa, tô com um hábito ruim alimentar, vou trocar por um bom. Vou parar de me alimentar dessa forma, que me dá prazer, que eu gosto, e vou ter uma alimentação saudável, que eu não estou habituado. Isso não dá certo muitas vezes. Em alguns casos, as pessoas perdem peso, em alguns casos, as pessoas conseguem ter resultados. Mas a maioria volta ao resultado anteriormente. O resultado que estava anteriormente, do peso, volta a engordar. Por que isso? A gente tem que conhecer como funciona o nosso cérebro. E a gente precisa ter esse ciclo. Pensamento, grava esse ciclo, anota aí. O pensamento, ele gera uma emoção. É necessário você ter. Esse é o caminho. Pensamento gera emoção, que gera comportamento, que gera um novo hábito. Então, há um ciclo. Pensamento, emoção, comportamento e novo hábito. Não dá pra gente pular e trocar logo o hábito. Não dá pra gente mudar o comportamento se a gente não mudar primeiro o pensamento. Então, esse é o ciclo, certo? Você precisa conhecer esse ciclo. A partir do momento que você conhecer esse ciclo, você ataca diretamente na raiz, diretamente no pensamento. E o que é esse pensamento? É o querer. É saber onde você está e falar, eu quero mudar. Eu quero sair daqui. Eu quero sair do ponto A para o ponto B. Eu quero ter um resultado físico em emagrecimento, em perda de peso.
E o pensamento ele deve ser unido à emoção, certo? E o que é emoção? É você saber o porquê que você quer isso. Por que eu quero emagrecer? Por que eu queria emagrecer? Porque eu não estava me sentindo bem comigo mesmo. Porque eu estava vestindo uma roupa e todas as roupas não caía bem em mim, me sentia feio, a roupa não caía bem, ficava apertada em certas regiões, sabe? Mostrava aquele pezinho da barriga, aquela gordura localizada. Isso me incomodava muito, principalmente quando eu ia comprar roupas. Então, eu uni o pensamento à emoção. Eu quero melhorar minha autoestima, eu quero me sentir bem comigo mesmo, isso é emoção. Então você une o pensamento à emoção, unir o pensamento à emoção. Isso vai gerar o quê? Um comportamento novo. A partir do momento que eu uni o pensamento à emoção, eu comecei a ver os passos que eu tinha que dar rumo aos meus resultados. Então eu tinha que mudar meus hábitos. Eu tinha que sair do sedentarismo, queimar mais energias, mais calorias, gastar mais energias. Então eu comecei a mudar meu comportamento. E esse comportamento novo, rumo aos meus resultados do emagrecimento, me gerou um novo hábito. Um novo hábito alimentar, uma reeducação alimentar, um exercício físico constantemente. Então o hábito foi mudado a partir do momento que eu mudei o meu pensamento. Isso é muito importante de saber. Isso é conhecimento de como o seu cérebro funciona. Os coaches utilizam muito isso e geram resultados grandiosos. Isso é importante. Isso é o erro de muitos profissionais da saúde quando trabalham com emagrecimento. É querer mudar da pessoa diretamente o hábito. O hábito ele não muda facilmente. O hábito a pessoa já vem levando há anos. Não é em 1 mês, 2 meses que você vai mudar. Você precisa entender esse ciclo, aí sim você muda o hábito. Certo? Se você entender esse ciclo, você muda os seus hábitos. Pensamento unido à emoção gera comportamento, um comportamento novo. Esse comportamento vai gerar um novo hábito. E esse novo hábito vai gerar resultado para você. Resultado em emagrecimento, resultado em perda de peso, em melhora do contorno corporal, em melhora da beleza, resultado em melhora da sua autoestima, sabe? Questões emocionais irão melhorar também, a ansiedade, o estresse, consequentemente, a partir do momento que você mudar os seus hábitos. E é conhecendo esse ciclo, conhecendo como funciona o seu cérebro, a liberação hormonal também que leva você a comer, o que leva você à compulsão alimentar, e tudo isso vai gerar resultados para vocês. Grandes resultados em emagrecimento, em perda de peso. E se você vai levar esse ciclo para a sua vida pessoal, profissional, isso também gera resultados. Pensamento unido à emoção. Sempre unir o que você quer à emoção. Por que você quer aquilo? E aí vai gerar novos comportamentos. E esse comportamento vai gerar novos hábitos. Eu estou repetindo para você fixar isso na sua mente. Para você fixar isso no seu pensamento, no seu cérebro, na sua forma de agir, entender esse ciclo e ter novos resultados. Isso vai gerar grandes resultados no seu emagrecimento, na sua beleza, no seu bem-estar. E um hábito, ele é sempre trocado por outro. Vale a pena entender isso também. Você troca muitas vezes um hábito por outro. Um hábito ruim por um hábito bom. Certo? Então, aquele hábito, aquela compulsão alimentar, ela pode ser trocada por quê? Pelo quê? Por uma atividade física. Um exercício físico, ele também libera dopamina e serotonina. Uma atividade física reduz nossa ansiedade. A atividade física reduz o nosso estresse. Se você já pratica atividade física, você já percebe isso. Que o exercício melhorou o seu sono, que o exercício melhorou aquela ansiedade. E isso gerou resultados para a sua saúde, para o seu bem-estar físico e emocional. Então você pode trocar hábitos ruins por hábitos bons. E a atividade física, por liberar dopamina e serotonina, ela vai controlar aquela compulsão alimentar. Controlar aquela vontade de comer compulsivamente. Aquela vontade de comer um açúcar ali, depois do almoço, né, um doce, um lanche ali, sabe? Durante a tarde, durante a manhã. Então, trocar um hábito por outro. Entender o ciclo do nosso cérebro, como ele funciona, como ele gera um novo hábito, vai trazer grandes resultados para você. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero ter te ajudado no seu processo aí de emagrecimento, de redução de medidas, no seu processo pessoal, profissional, espiritual também. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte aqui embaixo. Isso vai me ajudar muito. Se inscreve aqui. Isso vai me ajudar muito a trazer novos conteúdos para você. A trazer novos vídeos aqui para que você aprenda a ter uma vida saudável, uma vida com saúde, uma vida com beleza, com autoestima, com bem-estar e qualidade de vida. Um abraço e até o próximo vídeo. Grupo Biovida. Saúde e estética avançada.